Rede TV é no Gogó. Ó, você tá no ar, você fica tranquilo. Tá funcionando. Agora tá, agora foi. Eu ainda não, vai pela ordem. O Álvaro, André. Não tem vinheta hoje. Hoje não, Hoje entrou tinha que direto. ter, Sandrão, pelo amor de Deus. Hoje acho que entrou, agora acho que tá entrando teu, não? Não, agora tá, beleza. Agora tá, não, é só volume, não foi aquela palhaçada que não funciona. Então solta a vinheta, ele. MD, tá bom? Muito obrigado. Você não tinha entregue o MD pra já apresentação? Não, faz um século já tá no computador. O computador deu pau aqui, pô. Ele resolveu não falar. O computador Brasil vai começar agora, então. Vamos falar, vamos lá. Deixa eu soltar aqui. A Rádio Brasil 2000 não se responsabiliza pelo que acontecer nas próximas 2 horas. Está no ar o programa mais maldito da rádio brasileira. Garagem, com André Barcinski, Paulo César Martins e Álvaro Pereira Júnior. Cara, é milagre, né? Que Hoje tá começou acontecendo super atrasado, hein? Que 11h05, não. 11h04, já entrou a vinheta de fechamento, agora. De encerramento. Sandrão, Eu coloquei um BG aí, não sei se vocês perceberam. O que tá rolando? Aquele que a gente, semana passada, tentou tocar e aí o convidado chegou em cima da hora aí. O que é, pô? Ouve aí, pô. É do funk lá? Aquele do funk? Não é funk. É um negócio de dance, né? Tá baixo pra vocês aí ou não? Não, tá beleza. Eu acho que é só a minha própria voz que tá baixa, o resto tá tudo lindo. Opa. Como é implicante. Que é isso? O Tim Maia, não. O próprio o Tim Maia Pereira ajuda. Olha lá. Ó, som na caixa aí, som na caixa. Tá. Vomitaram no trem, versão 10 Music. Que é isso? É o disco de dance que o Paulão comprou outro dia, do Furacão 2000. Sandrão, já que o Garagem começou a atrasar, seria possível que o Garagem começasse de novo? Já rodar a vinheta de novo, por favor? Lógico, pô. Claro. Só pra rolar uma coisa A importante. gente vai fazer uma revelação hoje, É. né? Muito importante, é. Mas tudo de novo. Por favor, começa de novo. A Rádio Brasil 2000 não se responsabiliza pelo que acontecer nas próximas 2 horas. Está no ar o programa mais maldito da rádio brasileira. Garagem, com André Barcinski, Paulo César Martins e Álvaro Pereira Júnior. E a revelação, Álvaro? Marcelo, quanto tempo faz que você gravou essa vinheta? Já tem um caminhão de tempo. É mais antigo que andar em pé essa vinheta. Faz tempo. Foi escondido, lembra? Foi escondido. Não podia fazer na TV Globo, agora eu posso. Faço um agora ao vivo. Conta a história aí, Álvaro. Não, quem tá o convidado de hoje é o Marcelo Rezende, apresentador do Repórter Cidadão, da Rede TV, ex-repórter da TV Globo, que é meu amigo há muito tempo, e quando o Garagem começou, há 99... Nós estamos há um mês de fazer 3 anos no ar. 3 anos, o Marcelo fez a gentileza de gravar essa vinheta pra mim. Muito legal. Aí você descobrisse na Globo, o bicho pegava. Não, a novela era mais complicada. Ali parecia aqueles caras malucos que parece que tem sempre alguém, lá é mais ou menos assim. Tem sempre uma sombra. Não tem ninguém, mas você acha que tem alguém. Aí você fica meio paranoico. Aí não podia, tinha um contrato. Já viu o contrato de banco? Você pede empréstimo, que o cara diz assim, você tem saldo médio? Outro dia, pro cara, você tem saldo médio? Eu digo, meu camarada, se tivesse saldo médio, eu não te pedia dinheiro emprestado. Mais ou menos assim, entendeu? E o contrato era leonino da Globo. Era não podia complicado, fazer nada, eu não né? podia fazer nada. Aí um dia, Alvinho diz assim pra mim, aqui, vamos lançar um programa, chama Garagem. Eu digo, legal. Mas eu digo, é um programa ou é uma oficina? Ele disse, não, o programa chama Garagem, legal, tá bom. Eu digo, como é que faz? Ele disse, não, precisa gravar uma vinheta. Eu digo, mas como é que é gravar uma vinheta? Ele disse, não, você grava e eu ponho no ar. Eu digo, vamos arrancar a vinheta. Vai ser a Revolução Francesa e quem vai pra guilhotina sou eu. Mas aí eu gravei, eu já quer saber de uma coisa? Tá tudo certo, manda ver. Mas eu lembro que na época o Marcelo estava apresentando o Linha Direta. Linha Direta. Então ele estava no Projac, que nem é no mesmo lugar que a gente trabalha. Faltava um dia para estrear o programa. O Marcelo gravou, não sei como, aí o Luizinho, que é o diretor do Fantástico, gerou para São Paulo.
Parecia mensagem do Carandiru. Ninguém tudo via, cifrado, mas né? tinha ido. Não, demais. Então, nós do Garagem somos eternamente gratos ao Marcelo por ter gravado essa vinheta. A gente nunca revelou no ar isso Mas aqui. vários Não. ouvintes identificaram. Tinha gente que tinha Muita gente identificado e falava que identificou. a gente despistava. Falava, não, é parecido. Tá. É um imitador do cara da linha direta. Mas agora babou. Acabou. Agora passou, Já passou. foi. Caiu a casa hoje. Agora pode, também na Rede TV pode. Tudo bem, E aí, Marcelo, tudo beleza, cara? Tudo legal, Tudo tudo tranquilo. ótimo. Pô, você não vai se lembrar, mas a gente trabalhou juntos uma época. Você cobria a polícia, sempre cobriu, né? Há muito tempo, né? Eu sempre tive metido, não é só em polícia, em questão social, Social, que envolvesse confusão, gente sendo prejudicada. Então, eu era fotógrafo do Jornal do Brasil, eu me lembro que... Lembrei. Morro Dona Marta, você não fez aquela invasão do morro? Eu me lembro. Fiz. Eu lembrei, eu te vi aqui, eu fiquei em duas dúvidas. Ou se era aquilo ou se você era procurado, entendeu? Aí eu lembrei agora. Eu fiquei quieto porque eu nunca falo nada. Era daquela época que eu lembro do Jornal do Brasil, exatamente. Tiroteio. Então, depois a gente vai falar desses... Vamos sim, lógico. Né, daquela fase brava do Brizola ali, né? Mas passou a fase do Brizola, continua a brava fase. Continua mesmo, né? É verdade. Mas bacana. E Álvaro, você falou alguma coisa? Não, não aguento. Beleza. O Marcelo, de cada 60 minutos que eu passo com ele, 62 dando risada, né? Então, A vida é pra ser alegre mesmo. Tem que ser, né, cara? Tem tanta tristeza ao redor. Por falar em alegria, hein, Pauleta? 3 anos do Garagem, hein? Então nós estamos exatamente um mês do aniversário de 3 anos do Garagem. 3 anos, Completa Paulo? 3 anos na Brasil 2000, na verdade, né? 30 de agosto. 31 de agosto. Né, na verdade é 30 de agosto. 30 de agosto, exatamente. E a gente tá armando uma super festa pra comemorar isso aí. Você quer falar aí, André? O mês de aniversário do Garagem vai encerrar aí com a Superfest dia 31 de agosto. Vai ser um lugar novo, hein? Um galpão na Lapa ali, né, Pauleta? Na Vila Leopoldina Sabe ali. o Ciagesp ali, né? Em frente ao Ciagesp, do outro lado da rua ali, bem legal o lugar. Perto do Parque Vila Lobos também. Exatamente, perto de um monte de ônibus ali. Na rua Bauman, a gente vai dar mais detalhes aí com o correr do mês, né? Que tem 4 garagens antes da festa, certo? Mas o line-up da festa tá definidíssimo já, hein? Impressionante, Confirmado hein? hoje. quem vai ser? Todo mundo do Garagem dá o som aqui. Além disso, a Larissa, Lúcio Ribeiro, Aham. João Gordo e Supla. É mole ou não? Todo mundo dando som na festa de 3 anos do Garagem. Exatamente. Tipo back-to-back, assim. Um atrás do outro. Legal, né? Todo mundo, menos eu, claro. Não, eu sou o último da fila. O Marcelo vai dar o som também. Back, mas eu sou O Álvaro não tem coordenação motora, Marcelo, pra botar o CD e tal. Bom, data marcada, marquem na agenda aí, anotem na agenda, dia 31 de agosto, um sabadão, hein? Legal. Festa de 3 anos do Garagem. A gente tá de férias das festas, mas vai voltar agora com peso total. Estilo bacana. total. É grande, um lugar bem bonito, um galpão antigo, um depósito de uma fábrica, de uma loja de flores. É bem bonito o lugar. E tem condução fácil e tal? É do lado da... É do lado da Cerro Corá ali, que passa trocentos ônibus ali. Do lado Beleza. da Imperatriz Leopoldina ali. Da Avenida Leopoldina. Leopoldina, É. então. E a entrada, Paulão, vai ser em dólar? Já estipulou o preço? Já agora, fechou, com, né? dólar alto, a gente... Brincadeira, Então, né? o quê? 5 de entrada e E 10 de consumação, é. Beleza, né? 5 de entrada, 10 de consumação e vai ter, puta, vai ser a festa do Caqui. Festa Vai ter, da uva. aliás, vai ter 31 de prêmio agosto. pra caramba. Periga todo mundo for na festa ganhar prêmio se bobear Verdade, ali. um Viu? monte de disco e tal. E negociei a semana inteira com gravadoras. Por falar em prêmio, né? Você tá sabendo, né, Marcelo? Paulo Coelho ontem, né? Foi eleito... Promoção? É, Promoção, né? promoção. Tinha promoção? A nova vinheta da promoção. Cada assunto. Legal, Ó, parece piada, mas é verdade, hein? Paulo Coelho, novo membro da Academia Brasileira de Letras. É Sério? mole, não? É verdade, do hospício à Academia Brasileira de Letras. Tava contente o Coni ontem, não? Você viu? Ele tava dando tinha um cara dando uma entrevista, o Corinthians tava meio atrás, assim, com uma cara Lógico. que tava super contente. O que você achou, Marcelo, da eleição do Paulo Coelho para Adorei, acho que é democrático. O sujeito é o sujeito que mais vendeu livro no Brasil. verdade. Vende mais do que de autoajuda. Agora falta o Léo Ribeiro e a Mônica Bonfilho, né? Agora a pergunta é o seguinte: eu já vi uns caras na Academia Brasileira de Letras que se der ditado e dizer casa, ele escreve com Z. Então, pelo menos ditado. Eu sempre digo assim, quando o cara começa a ficar muito intelectual, eu digo ditado. Casa, casamento, casado, casou e foi-se. Aí, moral, normalmente é assim, depois casou, foi-se, né? Aí, moral, aí a minha pergunta é, não é bom? É democrático, não acho besteira, não. O sujeito mais vendeu livro na história do país. Aí eu pergunto,
se vende tanto livro assim e as pessoas leem em tantas línguas, será que não é um preconceito nosso? Mas você já leu os livros? Não, mas não é, o problema não... mas sim, mas ok, então tá legal. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Já leu Dostoiévski no original? Não, no original não. É isso que eu quero dizer, sacou? O que eu quero te dizer é exatamente isso. Né? O meu raciocínio é sempre assim. Nunca as coisas têm que ser verticais, elas têm que ser horizontais. Né? Então, meu raciocínio é assim, a gente fica com raciocínio às vezes em relação às pessoas muito preconceituoso, né? A gente diz assim, o Paulo Coelho, aí você me pergunta, você já leu o livro dele? Ok, e você já leu? Já. Quantos? Ali, Alquimista, Brida, e acho que foi isso. E foi isso. O cara já escreveu uma jamanta. Sim, meu quer dizer assim, mas ele pode ter evoluído, ele pode não ter evoluído. O cara tem 57 línguas. Se você pergunta, aí a pergunta é outra. Você gosta de ler o Paulo Coelho? Eu tô fora, tô fazendo correria. Tô saindo por um túnel do Carandiru. Não que a academia pra dentro, não é pra fora, não. Não que a academia seja um paradigma de nada, porque Arnaldo Nisquez, Zé Sarney, também tá tudo lá também. E a pergunta Ivo Pitangui também, não é? Ivo Pitangui. E aí eu pergunto, e sabe o que? Tem um outro lado anárquico que eu gosto. Esse é o que eu mais gosto. Qual é? Bota esses caras, esculhamba tudo. Isso é verdade. Aí acaba com essa aura de emblemática, essa coisa magnífica. Chá das 5. Nossa, ali, chá das 5. Isso é o cacete. Mas a questão da esculhambação, o Paulo Coelho, para comemorar essa vitória dele aí de ter entrado na Academia Brasileira de Letras, vai escrever um livro sobre os 60 anos do Caetano Veloso. Um livro místico, cara. Um livro místico. Paulo Coelho escrevendo um livro sobre os 60 anos de Caetano Veloso. Exatamente. Esse mês de agosto aqui, o Caetano faz 60 anos, né? E essa é a nossa promoção, então. Exatamente. Aliás, o Garagem faz aniversário junto com o Caetano Veloso? Exatamente. Não sei se é no mesmo dia, mas acho que não. Mas o Paulo Coelho ligou já tarde pra casa do Barcinho. É mesmo, André? Aliás, todos ligam. Segunda-feira, congestiona o telefone na casa do bar. Pedindo uma sugestão do nome do livro, né? Que eu queria que os ouvintes dessem aqui uma sugestão do título do livro que ele vai fazer sobre o Caetano Veloso, certo, Paulo? É isso aí. Então liguem pra cá, 3873-2662, 3873-2662. Espetacular Larissa e a Verônica Destemida estão aqui a postos. Ou então mande seu e-mail para www.brasil2000.com.br, Brasil2000 com BR. Você clica no ícone e-mail, clica no ícone garagem, abre lá o formuláriozinho e sugere o nome do livro que o Paulo Coelho vai escrever sobre o Caetano Veloso. Eu queria dar um nome. Como é que vai chamar, Marcelo? Eu, somente eu e os outros. Agora lê aí os prêmios, André, que tem prêmio muito bom hoje. Chuva de prêmio no Garagem. As melhores respostas de um CD do Morphine, a banda muito legal do cara que morreu lá do cara que morreu, Mark Sandman. Mark Sandman. Mark Sandman. No palco, hein? E também discos do Meat Puppets, né? E a melhor resposta, atenção, leva o EP importado do Yeah Yeah Yeahs, aquela grande banda de Nova York. Da Carrie No, né? E mais incrível, hein? Um despertador. Não é despertador, relógio de mesa. É um relógio de mesa dos Pet Shop Boys. Hein? Não! É sério, tá aqui, ó. E onde que instala o relógio, Paulão? É na mesa, na mesa. Na mesa, então. Que é sendo Pet Shop Boys, achei que fosse então outra coisa. Ele indica horas específicas. Você achou que fosse um timer? Então é isso, o primeiro colocado ganha o disco do IES, que a nossa apoiadora London Calling descolou pra gente. E um relógio do Pet Shop relógio de mesa do Pet Shop Boys, que a EMI também descolou pra gente aqui. E os discos do Meat Puppets e ele desperta às 24 horas, né? Exato, às 24 horas, da hora que você tem que pentear o cabelo. Um reloginho de mesa de acrílico, bacaninha assim. Dentro do armário, inclusive. Dentro do armário. Reloginho de mesa bacaninha de acrílico, assim, não é? E os discos do Meat Puppets e do Morphine descolados pela trama pra gente aí. 3873-2662 ou um e-mail para www.brasil2000.com.br. Você já fez rádio, Marcelo? Eu trabalhei em rádio. Trabalhei na Rádio Globo. Foi meu primeiro emprego. No Rio. Segundo emprego. Eu era rádio escuta. Sabe o que é rádio escuta? Rádio escuta, aqui pode falar as coisas à vontade? Liberado. Rádio escuta é um corno que fica sentado com o telefone no ouvido perguntando para o bombeiro, está pegando fogo ou não? O cachorro caiu? Aí liga pro delegado, o delegado tem alguma coisa? Aí passa um cara que não entende nada e diz assim, tá ligando pra onde? É o teu negócio. Aí fui. Depois eu fui pra Rádio Nacional.
Aí eu fui comentarista esportivo. É mesmo, né? Aí eu legal. falava de futebol. Mas no campo, assim, você ia no campo, tinha o narrador e você? Aí foi o narrador e eu, ou aí depois tinha um programa. Chamava, como é que era o nome? Era o Zé Carlos Araújo, não? Era Zé Carlos Araújo, Loureiro Neto, Luiz Mendes, Denis Menezes, conhece tudo, né? André é do Rio também. Não, é do Rio e é do Ramo. Aí fiz rádio. Você era comentarista ou repórter? Não, era Comentarista de comentarista. futebol, Na rádio eu ficava na sombra. Legal. É o cara que não fica ali e dá palpite. Pô, mas Tá é legal, certo. porque comentarista geralmente demora um tempão, né, pra chegar a comentarista, né? Porque a galera começa como repórter de campo e tal. Comentarista é a coisa nobre do rádio, né? Eu tinha, na época, eu tinha 25 anos. Por aí eu comentava, não, esse jogador aqui, esse não é muito bom, porque não sei o que lá. Sabe assim? É igual o cronista, assim, aquele cara que escreve em jornal e vai e fala, Alvinho na Folha, lá na Folha, com aquele negócio, o disco não sei o que, eu fico só lendo ali, avaliando. O disco não sei o que lá. Pause. Aí eu digo, mas pause porque eu gostei desse disco. Aí tinha um manchete. Aí eu leio e fico, ele também sabe tudo de música, eu não aguento. Mas desisti de comentarista, porque sabia muita coisa, eu descobri que eu não sabia nada. Aí corri. Ô Marcelo, tá comentando aqui fora do ar. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o Marcelo Rezende, apresentador do Repórter Cidadão da Rede TV, que fez a gentileza de vir aqui nessa noite gelada falar com os ouvintes do Garagem. Mas vim pra uma quente, tá tudo certo. Tá beleza. Marcelo, qual o maior aperto que você já passou como repórter? Já passei vários. E algum aqui fica na tua memória? Não, já passei aqui? vários. Bom, rádio é bom que pode falar, vamos falar. Especialmente essa hora. O que acontece é o seguinte, eu já fiz muita matéria, por exemplo, as da Globo. Agora, para montar esse Repórter Cidadão também, eu vou te contar, hein? Tá difícil. Na Rede TV. Na Rede TV, mas tá indo legal. Mas na Globo, quando eu estava na Globo, algumas dificuldades eu passei. Montar programa na Globo também foi difícil. No Linha Direta foi difícil montar. Porque eu tinha um raciocínio. Eu vou contar a história, mas antes quero dar qual é o raciocínio. O primeiro raciocínio do Linha Direta é que eu olhava e achava que a população queria o fim da impunidade. Ninguém aguentava mais. Eu disse, caramba, eu e Roberto Talma, eu digo, como é que a gente vai virar isso? Né? Aí a gente começou a pensar, eu disse, a gente tem que fazer um programa onde a gente contribua com a justiça para encontrar gente que comete crime e não é presa. Mas a gente não achava o formato. Aí um dia, tem um sujeito que trabalhava comigo, que eu vou levar ele já para a Rede TV, chama Haroldo Machado. Aí, esse sujeito que trabalhava comigo disse assim, nós temos que entrevistar um maníaco do parque. Mas ninguém entrevistava um maníaco do parque. Ele estava cercado, um rolo lascado. Aqui esse programa é bom, parece da Saara, é seco, né? Aí, moral da história. Aí eu disse, como é que faz esse negócio, coisa? Eu disse, faz o seguinte, vocês me dão 10 dias que eu vou entrar no presídio de Taubaté, chama Piranhão. Piranhão porque o cara cai lá dentro, tá no veneno. Aí eu disse, deixa comigo, eu vou arrumar. Cheguei no maníaco do parque. Aí começamos, ele é completamente 22, maluco, e começou a falar coisa. Aí eu fui editar com o Talma. E a gente resolveu fazer uns efeitos de edição e tinha um negócio que eu perguntava assim, e a próxima? E a próxima? E a gente botou assim, e parecia gago. A imprensa caiu de porrada, mas a gente achou o formato. A gente tinha ideia, e eu adoro cozinhar. Aí na madrugada, 5 da manhã, eu disse pro Talma, vou fazer dobradinha. Ele disse, você é maluco, eu tenho essas manias assim. Isso onde vocês estavam? Nós estávamos em São Paulo, não aqui. Aí, corri e cozinhando, achei o formato. Fiz o Linha. E deu certo, graças a Deus, está lá até hoje. Quando eu fui fazer o Repórter Cidadão, eu tive uma ideia, porque a gente sempre tem uma ideia errada da população brasileira. A gente acha que a população quer viver no caos. A gente acha que as pessoas são muito negativas, e não é. O povo brasileiro, ele tem uma visão muito otimista das coisas. Ele quer que melhore, ele torce para melhorar. Esse é o grande barato do Brasil. Por isso que o Brasil é diferente de tudo que é lugar.
Porque a gente tem sempre uma ideia de que vai dar certo, que vai ser legal. Agora, Marcelo, o que você está falando, quer dizer, resume o dilema de todo mundo que trabalha com comunicação de massa. É tentar adivinhar o que está na cabeça das pessoas. Aí né? o que eu fiz? Com esse raciocínio, o repórter cidadão disse o seguinte: todo mundo senta o pau na polícia. Chegou uma água aqui, vou explicar para você que está acompanhando. É um copo plástico bem fininho que eu não consigo equilibrar na mão, certo? E a água veio fervida. Marcelo, dá graças a Deus que o microfone tá funcionando. Tá Aí bom. eu não tô acostumado onde eu trabalho. Aí, moral da história, o que aconteceu? A gente foi na história, aí eu disse assim: vou mostrar operações policiais para as pessoas perceberem que a polícia trabalha. E virou um sucesso. Nesse raciocínio, era um raciocínio que eu tinha, e vou te contar. Quando eu era repórter, eu sempre pensava assim: o que eu vou fazer? Eu vou descobrir coisas. E um dia eu descobri uma, eu vou contar a história. Esse é o maior sufoco que você passou na sua carreira. Talvez um dos maiores. Eu já levei muito tiro, né, Ovinho? Eu já levei tiro que é brincadeira. Se as pessoas soubessem, choravam em vez de ir. Vocês estão rindo, mas de nervoso, né? Aí, moral, o que aconteceu? Um dia eu tô em casa. Era uma madrugada no Rio, chovia. E eu tava com uma namorada ali, e eu tentando ser performático e tal. Mas aí desmaiei, porque eu trabalho muito. Aí caí ali meio duro e tal, não sei o que, toco o telefone. Aí eu atendi, era um delegado de polícia assim: achamos os sequestradores do Roberto Medina. Nossa. Um baita de um empresário que fazia o Rock in Rio, Exatamente. faz até hoje, era o dono do Rock in Rio, tinham metido o cara a pau, um sequestro. E tinham liberado o cara numa negociação onde ele pagou 3 milhões de dólares. Mentira. Ele deu um bem bolado, guardou 2 e deu 1. Lógico. Porque o câmbio era no oficial, ele vendeu no black e ficou tudo certo. Mas esse bem bolado tá sempre no sequestro. Só tem esperto. Aí, pau. Achamos o cara. Vamos pro aeroporto achar o cara. O que vai? Alugamos um jato. Com cheque sem fundo. Eu e uns caras da polícia. Mas você estava onde, Marcelo? Na TV Globo? Na já, né? TV Globo. TV Globo. Aí a direção da Globo disse assim: achei os sequestradores do Medina, eles estão no Paraguai. Tu imagina, o cara arruma $1 milhão, vai pro Paraguai? Não tem mãe, né? O cara é distraído, né? Aí, vamos pro Paraguai. Pá! Paraguai. Paraguai, um jato, eu bacana. E eu peguei uma garrafa de uísque, escondi debaixo do banco. Estão indo pro Paraguai mesmo, porque né? eu tinha uma sensação seguinte: se eu tomar uísque no Paraguai, eu não volto porque eu morro intoxicado. Deixa eu levar um E mesmo. eu vou comemorar se der certo. Entra no Paraguai, paro no aeroporto. Aquela tensão, 8 policiais, eu, a minha equipe, e lá vem 2 dos bandidos. Eu me lembro os nomes. Um chamava-se Nilo Cunha da Silva, o apelido era o Professor. Ele era o mentor. O outro era um guarda penitenciário chamado Aloysio Galvão. 2 caras bonitos, de 1,80 m, e eles vinham como todo vagabundo balançando. E eu disse: é aqueles lá, eu já conhecia de foto. Eles passaram pela polícia. E eu não vou entregar ninguém. Isso no meu lance não é esse. E eu filmando, eu digo: vai ter um bye-bye Mas Brasil. isso na rua? Na Marcelo? rua, no aeroporto, eles iam pra Espanha. Eles estavam em Assunção. Ou seja, você e a polícia estavam indo pra pegar os caras e Não, os caras estavam saindo fora. O que aconteceu? Eles fugiram pro Paraguai, correto? Dali eles iam fazer uma caminhada para Espanha. A gente soube, a polícia foi prender e eu acompanhar. E eles passaram, a polícia não se ligou. Eles passaram a polícia. Eu digo: eu não tenho nada a ver com isso, eu vou ficar entregando os outros? Não é meu papel. Só que um dos tiras, pau, ligou no cara. Cercaram. Eles aqui estavam com todo mundo preso. Você tava com o cinegrafista? Eu, o Lúcio Rodrigues, O Lúcio. você conhece. Aí, e o Carlos Pinto, que depois tomou um tiro de AR-15 na perna, até hoje tá manco. Aí o que acontece? Sobe o malandro lá e aí nego cerca. E aqui, eles estavam com tudo preso aqui da família dos caras, papagaio, cachorro, o cara tinha um bem-TV, tava tudo preso para os caras se entregarem. Prenderam, pá. Botamos o cara no avião. Botamos não, a polícia botou no aluguel que a gente tinha alugado. Bonito, legal. Faltava um. Chamava-se Alberto Salustiano Borges. Era o Chocolate. Era um negão que é o seguinte: você começava a olhar o negão do pé pra cima, começava na segunda, quando chegava na cabeça era terça. Eu olhei aquele homem de 1,90 m e pouco de longe, eu digo: ai, 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 como é que
Mas ele tava na mesma área, então. Não, aí é que tá. E porque investigação tem um lance que é engraçado. A gente tinha o nome de hotel, o hotel era Alboredo, perto da rodoviária, e nada de encontrar Alboredo. E eu sentei, já era fim de tarde, e aquela planície perto da rodoviária, eu vi o sol caindo de um lado. Eu vi o sol, Alboredo não existe. Alvorecer. Eu disse alvorada. É alvorada. É óbvio que é alvorada. Só, porra, se eu fosse muito boa, alvorada. Cheguei num daqueles negocinho que vem assim, onde é o hotel Alvorada? Na rua de trás. Eu digo, a casa do cara caiu, sacudiu, né? Eu digo, Deus, sapé que é na casa de Noca, deu certo. Pau, desce o cara conta uma história, ele olha pra minha cara e diz assim, você acabou com a minha vida. Quando ele falou isso, eu digo, ai. Eu digo, mas que coisa? Você todo dia no Jornal Nacional bota a minha foto, é por isso que a gente fugiu pra cá. Mas, Marcelo, você chegou com câmera e microfone no cara? Não. Chegou na moral. A polícia chegou e eu tô longe, porque se ele me ver, vai o quê? Ele ganha do Carl Lewis, ele faz sprint. Aí, pá, tudo preso, tal, não sei o que, vai pro aeroporto. E ele começa. Aí eu digo pro polícia que tá comigo, eu digo, nós vamos ser presos. Ele disse, não vai nada, você é desconfiado da sombra. De manhã a gente tava nesse aeroporto, o polícia-chefe me chamou e disse o seguinte pra mim, tinha me chamado. O que você tá fazendo aqui? Eu disse, eu tô fazendo turismo. Mas você não sai do aeroporto? Ele disse, não, mas a minha equipe tá aqui desde antes, não veio ainda me buscar. Mentira, ele sentiu, se vou deixar esses otários trabalharem pra mim. Dito e feito. Pau! O que aconteceu? Prende os caras quando a gente tá no avião pra decolar pro Brasil, tipo um bye-bye Assunção. Fui. Eu olho lá no fundo. Era um monte de gente. Aí eu chamei o policial que estava comigo e disse o seguinte, aqui, tá vendo aquele povo ali? Eles todos, aquilo os caras não estão vindo tocar uma Guarani de despedida. Eu digo, aquilo ali é um sacode, meu amigo, nós vamos ficar igual roupa no varal em dia de ventania. Vai ser isso que vai acontecer. Pá, chegaram, cercaram o avião. Uma molecada de metralhadora. Ou seja, você, a polícia... uns 40. Sério? Aí cerca. Marcelo, só pra quem ligou agora, você, a polícia, 3 sequestradores dentro do avião pra voltar ao Brasil. Pra voltar. E a polícia paraguaia cercando. Cercou. Aí eu olhei... Que merda. Eu olhei e arquivei, eu digo, tá legal. Descemos. Pá. O cara que tinha me interrogado de manhã tinha um sapato de verniz. O policial. Quando você vai preso... Primeira coisa que você faz é mão pra trás e cabeça pra baixo. Senão você tá quebrado. Esse negócio, não, porque eu sou cidadão. Cidadão na noite não existe. É porrada e tchau. Aí, pá. Quando eu olhei, eu só vi aquele sapato de verniz de matar barata no canto. Eu olhei, eu digo, é o mesmo homem. É o mesmo cara. Aí eu só fiz uma subidinha de olho, ele olhou e disse pra mim, o senhor também é sequestrador. Sequestro no Paraguai é prisão perpétua. Eu já me vi velhinho com a bola de ferro puxando no pé. Eu digo, não vou dizer nada. O sequestrador que tava aqui tá vivo, tá preso até hoje. Nilo Cunha da Silva. Tá preso até hoje, Água Marcelo? Santa. Pegou 26 anos de cadeia, gosta de mim, beça. Aí, ele aqui do meu lado disse o seguinte, agora você é sequestrador. Lá na cadeia a gente conversa. Aí eu olhei pra ele e disse, você não é muito feio não, eu vou te ajeitar. Eu digo, tá morto. Bom, a gente foi preso. Aí... É você, os policiais brasileiros... Todo mundo! Tudo. Aí meteram a gente num lotação antes de San Martín. Era uma lotação horroroso. E a gente ia assim, os caras de short, como se estivessem vindo do futebol e tudo, porra, de metralhadora na mão, metraca e não sei o que. Eu digo, eu vou fingir que eu tô dormindo, porque numa dessa me esquecem. E chegamos no quartel da polícia. Imagina o quartel da polícia. Aí o quartel da polícia... Não, eu vou explicar. Paraguaia. O quartel central da polícia, aí... Eu, os sequestradores e os policiais. Tudo em cana. Aí, pá, a gente lá, pá, não sei o que, aquele monte de algema e tá tudo certo. Aí, aqui já tinham ligado. Foi a única coisa que o Collor fez de bom, foi ter mandado me soltar, ajeitado pra me soltar. Aí eu dizia, fecha a bica d'água. Se fechar Itaipu, eles morrem de sede. Aí, ok, preso. Só que nós fomos mandados
os sequestradores foram para uma cadeia, porque aí os caras já perceberam quem é quem. Os policiais ficaram no quartel e nós fomos colocados numa espécie de uma van, os 2 pilotos e a equipe, o Lúcio, e não era o Pinto, não, era o Luiz Brandão, um operador gordo. Aí nós fomos, e eu tô vendo aquilo rodar e nada de chegar. Me disseram, você vai dormir bem? Eu digo, tô bonito, vou pro hotel. E roda, e nada chega, eu digo, caiu, agora vão me matar. Nós entramos no quartel da tortura do Stroessner, que eu tinha feito uma matéria. Aí entro naquele quartel e digo, eu conheço isso aí. Eu vou dormir pendurado. Entramos, subimos uma masmorra. Assim, masmorra mesmo. Tá. Com um coronel pequenininho. Ele tinha um cabeção. Eu me lembro, ele parecia um anão de Velázquez. Um cabeção. E ele aí fez assim. Nós chegamos, ele botou a gente numa cadeia, né, os 3, um vento, um frio. E aí ele colocou, me disse assim, eu quero falar com o senhor. Isso, eles falavam entre eles em Guarani, e comigo eles falavam em castelhano, em espanhol. Aí, eu disse, não, eu espero que o senhor não queira fugir. Eu estava alto, eu digo, mas o coronel, o senhor me perdoa, eu não vou pular. Ele disse, não é por isso não, acende a luz. Lá embaixo era um monte de moleque cheio de metralhadora. E tinha, a coisa mais interessante em ser preso é você criar uma disciplina. Senão você não vive. O estresse te mata, se você não está acostumado à cadeia. Tinha uma toalha, assim, um pano de chão pequenininho. E eu disse o seguinte pro pessoal, a história é a seguinte, nós vamos comer o que eles oferecerem e banho nós vamos nos revezar. Um primeiro. Mas quando eu falei pro Brandão banho, eu olhei para um cara de 150 quilos que aquela toalha enxugava a mão. Eu digo, mas você é o último. E só tinha uma toalha para vocês todos, não, né? um pano de chão. Aí criamos uma disciplina. Aí foi pro banho. Eu digo, bom, já que eu dei a ordem, eu não posso ser o primeiro, eu tenho que dar o exemplo. Eu digo, eu sou o último. Eu disse, não vou me secar, né? Morri de pneumonia. Aí banho, Eu sempre tinha por hábito, quando eu ia fazer, agora não vou mais, matéria no exterior, é tudo você vai criando. Eu botava no salto do sapato 2 notas de $50, uma em cada salto. Eu abria e botava. Porque eu sempre tinha a impressão que se um dia a casa caísse, aquele dinheiro ia me servir para qualquer coisa. Você vai aprendendo um monte de truque. Né? E aí, eu com esse dinheiro comprei comida. Porra, dentro da cadeia. Na hora, bolas. Mas quantos dias vocês ficaram presos, Marcelo? Nós ficamos 3. 3 dias. 3 dias. E a Globo não... Não, a Globo batalhando. Marcelo vai contar o final dessa história. Ele, a equipe da Globo, os sequestradores e os policiais presos no Paraguai. Daqui a pouco o Marcelo continua a contar a história inacreditável, que nem ficção seria melhor. Parte 2. O convidado de hoje é o Marcelo Rezende, que apresenta o Repórter Cidadão na Rede TV. Foi repórter da TV Globo, trabalhou comigo no Fantástico, no Jornal Nacional, e hoje está nos honrando com a sua presença prazer meu. Grande figura jornalística. E que agora vai contar o que aconteceu depois de 3 dias na prisão paraguaia, junto com os sequestradores do Medina e os policiais brasileiros. Recapitulando a história brevemente, o Marcelo trabalhava na TV Globo, recebeu uma dica que os sequestradores do empresário Roberto Medina estavam no Paraguai, correu para o Paraguai, junto com a polícia, com uma equipe da Globo, num avião alugado com um cheque sem fundo. Por você? O teu cheque? Não, era um cheque da polícia. Era um cheque de um delegado, porque nem talão de cheque eu tinha. Quero informar para vocês o seguinte, que estão acompanhando o Garagem. Conta lá, Marcelo. A minha situação é a seguinte, o da minha esquerda ganhou uma Coca-Cola, o da direita reclamou da sede uma Fanta, o da ponta direita ganhou uma Antártica, eu ganhei um pouco d'água, coisa que é feia. Tem mais. Agora vai todo mundo se explicar. Mas o microfone tá funcionando. Não, o microfone tá bom. Não, o Garagem tem todos os me presta esse microfone pra eu levar pro Rede TV um pouco. Eu vou contar os restos da história. Então, aí fomos presos. Você tá preso no Paraguai. Tô preso no Paraguai, na masmorra e não sei o que. Tomando banho com cinegrafista. Tomei 50... Não tava tomando banho de cinegrafista. Era um de cada vez. Mas se passasse mais algum dia, ele não era muito esquisito, não. Aí, moral da história, o que acontece? Aí eu tiro os $50 que eu tinha e digo pro cara assim, chamo o carcereiro e digo o seguinte, aqui.
como é que a gente come alguma coisa aqui? Porque eu tava preocupado a hora que eles iam me comer, né? Ai, cadeia? Aí eles disseram, a situação é a seguinte. Ele disse, e a gente falando espanhol, e eu falo bem espanhol. Aí eu disse pra eles, a situação é essa, graças a Deus. Aí eu disse pra ele, o seguinte, não tem comida. Aí eu já mostrei uma nota de $50 pra ele, ele disse assim, mas posso conseguir ali fora. Aí eu não certo. Aí dei, e a comida era a seguinte, juro por Deus. O cara me trouxe um pão que se caísse na cabeça fraturava. Aquele pão era mais antigo que andar em pé. O restaurante era filial aqui do Seu Chicão. Era o Seu Chicão ali da esquina. Aí ele me trouxe Senhor 4 Chicão. pedaços de galinha, Senhor. mas daquele que já ficou naquele negócio que roda há muito tempo. E eu tava achando o banquete. Aí o coronel mandou uma sopa. Essa sopa, se vocês forem um dia, eu espero que vocês jamais né, Isso é uma tenham cadeia que ir lá. paraguaia. Chamava Bori-Bori. Bori-Bori é o seguinte. Bori é uma água. Uma água. Que tem umas bolinhas de fubá que flutua. Eu não sei como é que as bolinhas flutuam, mas flutuou. E aí as bolinhas, eu olhei pra aquilo e eu digo, e se eu não comer? A sopa é água com Com bola bolinha de fubá. Chama Bori-Bori. Delícia. Aí eu digo, tá tudo certo. E a gente foi comer. O pão tinha que ruer. Aí eu disse o seguinte, e o cara ficou com dó, trouxe uma garrafinha de Coca-Cola. Eu digo, tá bom demais, cada um toma um gole. E a gente fazia esse revezamento. Passou uma noite fria, rapaz, fria, só as barras de ferro, e não tem, obviamente, nada que tampe. Né? Aí, aquele vento, primeiro dia nada. Aí no segundo dia eu disse pros meninos o seguinte, aqui, isso é disciplina. Vamos caminhar por aqui e tal, não sei o quê. E eu levando um lero antes que alguém se suicidasse. Caminhar num espaço menor que esse estúdio, É Marcelo. isso assim, mais ou menos. Tá certo. É aí um pouquinho maior. Aí ficamos ali. E, já não, e ninguém querendo contar a verdade um sabia, pro você outro. nunca Nós tinha me estamos contado quebrados, né? Aí eu vou dizer pra você o que eu disse ainda há pouco aqui. Todas as histórias que eu conto, elas estão gravadas. Né? Então, que é pra ninguém dizer, não existe. Essa, inclusive, eu ganhei uma grana preta, que eu escrevi meia Playboy desse assunto na época. E tava em cana da Globo. Você, o Lúcio e o Luiz operador. Brandão, E o Luiz operador. Brandão. E o, Aí- e o equipamento em outro E lugar. aí, isso Não, que eu ia equipamento perguntar. em outro lugar, mas agora que vai a chave. Tem sempre uma chave. História sem chave não tem graça. O equipamento era Betacam, um equipamento mais moderno, e o deles era antigo. Quando nós fomos presos, tem um negócio que o cinegrafista enxerga que chama-se viewfine. Ele tirou o parafuso do viewfine, o cinegrafista. E o que acontecia? Os tiras não conseguiam ver Saber o que tinha gravado. que tinha gravado. Tá Ok. certo. Quando nós entramos na cadeia, o operador disse assim, as fitas eu digo não me conta, eu não quero saber de fita. Porque se os caras me meterem num pau de arara Vou aqui contar. e porrada, eu vou contar tudo, mas eu só posso contar o que eu sei. Ok, então ficamos aí. Aí, eu tinha tido um pressentimento. A Xuxa tem sempre um. Tem, numa cadeia tem sempre paraguaia. um truque, A meu. Xuxa tá vendo Ninguém vai. Eu vou te contar, se eu conto. vai. A Xuxa tava explodindo no Brasil e na América do Ai, Sul. meu Deus O do que céu. eu fiz? Eu levei um monte de fita da Xuxa. Tá. Pra lá. Por quê? Porque eu disse, eu faço um bem bolado. Se travancar algum negócio, Fitinha eu dou da uma Xuxa ficha ali. da Xuxa. Porque ela estava explodindo, não é a Xuxa de hoje. Era É a Xuxa. Auge do auge. Auge do auge, de 90. Aí. Bom. Os governos se acertam. De repente eu vejo, parece esse negócio, os homens de preto, um monte de cara de preto entrando. Eles entram na cadeia, na cela que nós estamos, entregam material e dizem assim pra mim. Um lá com a cara séria, um bigodão, diz, vocês estão soltos. Eu digo, porra, tô bonito, tô legal. Aí eu olhei já um material, vi que aquilo era uma muvuca só, né? Tava mais revirado que casa de pobre. Aí eu digo, tá bom, eu tô nessa, pau. Só que não podia sair. Aí o cara me oferece uma cerveja, o coronel. Chincariol feita na Baixada Fluminense. Eu conto, ninguém acredita. Eu trouxe a lata pra botar na redação. Eu digo, pô, isso aqui da Baixada Fluminense é só extermínio. Mas tá bom, vamos lá, pau. Nos levaram pra uma igreja.
num bairro em Assunção. A igreja era uma fachada. Atrás era um aparelho do exército. Marcelo, É trágico. não é possível. Ela tá gravado. Sabe qual é? Sabe qual é? É que tá gravado, não tem jeito, eu mostro. Aí, E o que era? O aparelho do exército. do exército. Aí entra, pá, tá lá o coronel e o cara do sapato de verniz. Eu tinha combinado com o cinegrafista, dizia o seguinte: eu vou te dar um esporro, meu chapa, eu vou te dar um sacode, você faz uma cena e entrega as fitas. Porque eles queriam as fitas. Tá. E eles não conseguiam ver. Eles estavam com todo o material, menos qual? O que o operador tinha escondido na fuselagem do aviãozinho que a gente tava, que ele foi ligeiro. E eles tentavam ver na câmera, mas o cinegrafista tinha soltado o visor ali. Visor. Aí o cinegrafista ficou e disse: olha, eles perguntaram, cinegrafista, quebrou. O que eu faço? Eu disse: dá a fita da gravação. E o Lúcio Rodrigues, que você conhece, ouvinte, disse: não dou, ficou aquela cena, dá. Tô mandando. Deu a fita. Era um bem bolado da Xuxa. Aí eles receberam, a gente arrumou um outro avião e nós voltamos pro Brasil. Mas o avião não saía, porque a TV Globo mandou um outro avião com uma repórter chamada Dulcinea Novaes, que ele conhece, do Paraná. Lembro dela. Paraná, Ela foi para fazer a matéria. Eu disse: acabei de confiscar o teu avião. Tá certo. E fui. Fica aí. Só que o cara da Polícia Federal que foi lá para negociar era metido com os caras em contrabando de café. Nossa senhora. Ele veio a ser, no futuro, secretário de segurança da onde? Alagoas. Aí. Alvin. Presta atenção nesse homem. Aí, o que acontece? Ele queria. O que mais podia acontecer? Ele queria Marcelo? porque queria a fita, queria porque queria. Os policiais foram os caras que tinham que fazer. Ele era, teoricamente, o representante da Polícia Federal Brasileira. Do governo. E Mas ele tava metido com os estava escondido Na na fuselagem. Tá. Aí nós fomos, pau. Do primeiro avião. Do primeiro, que voltou com os sequestradores e os policiais. Porque eles não queriam que nós viéssemos no mesmo. Tá certo. E o avião ia parar em Foz do Iguaçu. Eu disse pros caras, combinei, vocês param em Foz do Iguaçu, eu vou chegar com esse outro avião, entro nesse negócio desse avião e a fita tá em tal lugar. Porque nessa coisa lá da igreja que era um Que H, era um aparelho do exército. era um H, aquilo ali era uma fachada. Os policiais também estavam. Eu dei um toque no. A fita tá em tal lugar, olha lá, porque é o seguinte, eu não vou chegar com um cara de 5'4" lá. Você quer que 5'4", né? Ou não sabe? Não. Não sabe, você sabe nada de jeito. 5'4" é quando o cara é bobão e vai preso em roubinho, ele não é 5'7". 5'7" é ladrão. É a coisa mais 5'7", importante é. na cadeia. Músicas 5'4" racionais. é aquele cara que faz pinta de bacana e é prego na cadeia. Aí eu disse, eu não vou chegar no Brasil com um cara de 5'4", né? Quando chega em Foz do Iguaçu, a polícia queria as fitas, porque tinha um acerto o Brasil lá com o Paraguai. O policial chega e diz assim: achei as fitas, estão todas no local mesmo. Eu digo, a casa caiu. E o Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro eram da TV Manchete e diziam assim, o Eliakim com aquela voz linda: os repórteres da TV Globo fizeram uma atrapalhada em Assunção e nem a fita trouxeram. E eu já estava em Assunção ouvindo aqui em Foz do Iguaçu. Eu digo, a casa caiu. E aí entramos numa edição extraordinária, né? Eu entrei e fui direto pro Plantão. estúdio. Plantão. Sandro, Faz um plantão. por favor. Plantão. Pra você contar, Marcelo. Tem aqui. Faz plantão. Atenção. Calma. Plantão é assim, sabe que é meio complicado, né? Fadezinha. Aí eu dizia assim, eu acabo de chegar no Brasil, nós chegamos diretamente de Assunção, apesar de todos dizerem que nós não temos o material, os sequestradores do empresário Roberto Medina já estão presos na Secretaria de Segurança Pública e você vai ver amanhã no Jornal Hoje e depois no Jornal Nacional a reportagem completa, com tudo o que eu falei, inclusive se você quiser tem lá no arquivo. E aí nós colocamos e assim nós fomos soltos, né? Com essa parada toda, colocamos a matéria. Que história sensacional, Marcelo. Foi Quer bom. dizer que a fita, então, você pegou em Foz do Iguaçu.
No outro avião. A fita ficou, nós não... O que aconteceu? Nós passamos para aquele outro avião. Tá. E aí, aconteceu um negócio que é genial. Quando a gente entra em Foz, o uísque continuava escondido. Aquele primeirão lá. O primeirão. Aí eu peguei o uísque, abri, e eu tava sentado na frente de 2 sequestradores, do Aloysio Galvão e do professor Nilo Cunha da Silva. Aí eu abri o uísque, eles disseram assim, Marcelo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar em cana. Dá pra eu dar um gole? Esse tapa aqui, campeão. Porque a cana vai ser longa. E a gente toma uma, eu festejando a liberdade e eles, ó, cadeia. E assim foi a volta. Maravilha, Grande história do Marcelo Rezende. Muito legal, velho. Ai, meu santo Deus. Ainda bem que tá gravado. A gente bota no site, que senão as pessoas não acreditam. Manda lá. Manda lá, Álvaro, mais 2 aí? Vamos, rolar o som? Eu separei o Luna novo. Então Ah, bota aí, André. Bota Só só uma? lá. Eu não tenho nada novo aqui. Vem cá, esse Ilco que vocês tocaram aqui é bom mesmo? A gente acabou de tocar. Não, bom eu pra vi, caramba. mas ele é espada, né? É espada. Me mandaram um CD dele cheio de serpente, tinha jacaré, um CD... Do Wilco? É. O novo tem. Não, é mais antigo que andar. Pô, é mais antigo que Wilco? Tutankhamon. Não Um sei. jacaré? Vocês não... Você lembra algum, Paulo? Não. CD do Wilco com jacaré, cobra, caramba? Numa capa, assim. Pô, A gente procura na internet aqui, eu não lembro, Marcelo. Não, vou explicar nem esse não, eu confundi. Esse do Wilco, mas é o Wilco que eu quero falar. Tá. Tem uma guitarra com um degradê meio azulado. É duplo. Isso. Esse é o... Como é que é o nome daquele disco? AM? Não. Não, AMPM não. É outro, é um disco Been There. Duplo do Wilco. É esse aí. E é bom, é? Bom pra caramba, pô. É? Mandaram pra você? Mandaram eu ouço. Eu gosto, mas não sabia se o cara era mesmo violento. Não, violento. Lembrando que o convidado de hoje é o Marcelo Rezende, que apresenta o Repórter Cidadão na RTV e que, entre muitas outras coisas no jornalismo, foi repórter da histórica revista Placar. É. Como é que foi a matéria da máfia da loteria? É, a né? máfia. Marcelo. Eu Década de participei. 80, isso, né? É, a máfia eu participei. Eu não a fiz. Quem fez foi o Sérgio Martins, um outro repórter. Eu participei. E na Não, onda... o Sérgio Martins tá na Veja hoje. Não, o cara das antigas do tempo do Placar. antigas, cara... repórter mesmo, de verdade. Ele é repórter. Aí, o que aconteceu? Nessa história da máfia, da loteria esportiva, é porque havia um grupo grande espalhado pelo Brasil que subornava, comprava jogadores, comprava resultados. E a partir dessa observação, nós fizemos, eu estaria exagerando, o Sérgio fez. E nós colaboramos, né? E eu me lembro que teve uma história que aí teve um processo, né? E eu estava lá na bronca. E aí o sujeito disse assim: olha, mas você só pegou informação com gente que não vale nada. Eu disse, não, liguei pro Papa, ele não sabia de nada. Aí eu fui no crime. Depois eu liguei pro Cardeal, também não sabia. Madre Teresa não deu ocupado, né? E aí eu fiz, aí a partir disso aí, eu fiz uma reportagem no Placar, que essa eu gosto muito, chamada Os Podres Poderes do Futebol. Eu fiquei 8 meses viajando. Eu faço matéria assim, o Álvaro ele é ainda o chefe no Placar e foi meu chefe. Entendeu? Eu me lembro do Álvaro uma vez, essa história é fabulosa, não é só de nós, mas eu gosto. Um dia, o Alvinho assim, né, e tal, mas Valtimir ele engrossa a voz pra dizer que é chefe. Aí eu olho e não digo nada. Né? Aí ele foi ser chefe do Jornal Nacional. Era mês de abril. Aí ele você lembra, Lógico, né? Aí ele disse assim pra mim: eu quero você semana que vem em São Paulo trabalhando. Eu olhei pra ele. Aí também foi exatamente. Assim que eu sabia que não ia rolar. Aí eu disse, legal. Eu digo, você vai me ver, sabe quando lá? Ele disse, quando? Eu disse, outubro. Aí ele disse, quero ver. Ele não me viu, porque ele saiu em setembro. As matérias demoram, porque investigação demora. Né, que você sai do nada. Agora você tá pagando teus pecados que você tem que estar no ar todo dia, todo dia trabalho, é um crime comigo. Ó, você que todo dia. Você é um que crime, é um assassinato a sangue frio. Você que é Truman estudante... Capote, a sangue frio. Mas como é que era a Estudantes de matéria? jornalismo jornalismo que estejam ouvindo o Garagem e que quiserem um grande desafio jornalístico é ser chefe do Marcelo Rezende. Eu sou liso. Mas o que era Aí os a podres história poderes do do futebol? Podres Poder era o tá seguinte.
é como a CBF corrompe o futebol. Que ano foi isso, Marcelo? Isso foi... Eu fui para a TV Globo em 87. Isso foi por volta de 82, por aí. Era Julite Coutinho. É recente, então. Não é recente. Porque não mudou nada. Não, eu vou explicar o que aconteceu no ano passado. Vocês lembram que eu fiquei investigando o Eurico Miranda e o Ricardo Teixeira e fiz um Globo Repórter tamanho de um bonde. O que aconteceu? Aí eu mostrei, nesses 8 meses que eu fiquei fazendo essa matéria, eu mostrava como o dinheiro saía e como o dinheiro entrava do futebol. Como eles roubavam, na verdade. E tudo documentado. Eu reuni 60 quilos de documentos. O Juca Kfouri era o meu chefe, dizia o seguinte: eu tô gastando mais dinheiro de volume de bagagem extra com esse documento do que de passagem. Por coisa. E aí, exatamente o que você falou. Mas o que era? O que rolava, Marcelo? Rolava o seguinte: a CBF, o esquema do futebol é muito simples. Hoje é pior. Aí eu descobri no ano passado. Na época era o seguinte: a CBF arrecadava e mandava o dinheiro para as federações. Não há um controle absoluto. Agora estão querendo fazer. Então os presidentes dizem assim: contratamos uma obra, não sei o quê, como é igual na política, não sei o quê. Quando você vira a obra de uma empreiteira que não existe, mas existe a nota fiscal. Então, esse dinheiro era um volume grande e isso... E é o dinheiro de renda? É dinheiro de renda, patrocínio. Repasse, né? Hoje, repasse da CBF para as federações. Renda hoje, federações e tudo. Aí, federação não, como é? Televisionamento. Renda, televisionamento, dinheiro de... merchandising, dinheiro de patrocínio. Aí no ano passado eu saí do Linha Direta. Logo para explicar, porque senão fiquei mal parado, logo eu vou explicar logo. Eu saí do Linha Direta porque botaram 2 pregos lá querendo me dar um monte de ordem e ser chefe. Eu dizia para os caras, eu explico uma coisa. Eu inventei esse negócio, agora vocês querem reinventar a roda? Aí um dia eu comecei, eu sou assim, não sou muito de brigar não. Eu não perco muito tempo discutindo. Aí um dia eu me aborreci e disse o seguinte: eu quero ser demitido. Não pode. Eu digo que não pode, eu não trabalho mais nisso. Vocês botaram as pessoas nesse Linha Direta que não tem nada a ver comigo. Eu trabalho assim, solto. Se me deixar livre, eu trabalho. Se ficar me prendendo, aí eu saí. Aí botaram lá um outro companheiro, que está lá até hoje, fazendo muito bem. E eu fui embora. Aí o jornalismo, eu queria ir embora da TV Globo, né? Eu queria sair batido. Aí a TV Globo, o Evandro Carlos de Andrade, era o diretor, me chamou. Ele era um cara austero, imperial, disse assim: em outra situação eu o demitiria. Eu digo, tá legal, é isso que eu quero. Aí ele disse assim, não, mas eu quero saber onde você quer ir trabalhar. E eu disse, eu quero ir pro Fantástico. Porque no Fantástico tava a minha turma, entendeu? Porque eu tava, na época eu não tava Você tava em Los Angeles. Aí tava fácil pra você. Não, quando você chegou, eu dei linha a minha pipa e fui. Aí o que aconteceu? Aí eu vou pro Fantástico. Aí mal cheguei, o Luizinho, que é o diretor do Fantástico, assim: que tal investigar o futebol igual você fez no Placar? Que o Luizinho também trabalhou no Placar. Exatamente. Aí eu disse assim: não, Luizinho, você gosta de futebol, eu já não entendo muito. Os caras ficaram mais ligeiros. E eu tinha cunhado uma frase quando eu deixei o futebol. A frase era o seguinte: bandido por bandido eu vou lidar com os originais. Porque eu digo, porra, um monte de bandido que não vai pra cadeia, pelo menos bandidos verdadeiros são homens, eles vão lá pra bola búrica. Aí, pau. E fui fazer o Eurico Miranda e o Ricardo Teixeira. E é impressionante, né? Que é impressionante, porque eu tava assim, eu vou dizer como é que eu tava. Eu tava num lugar, eu tenho um cachorro. É minha única. As suas histórias sempre dão uma saída. É a minha única propriedade. É o cachorro, eu tenho e ele me tem, nós somos amigos. Aí o que aconteceu? Eu tô passeando com o cachorro, me toca o telefone. Era a direção da Globo. O Carlos Schroeder, que é o diretor lá da Globo, é o chefe do Álvaro, tenho medo dele, lascado. Aí, moral da história. Aí ele me liga e diz assim: Marcelo, você tá fazendo o quê? Eu estou passeando com o meu cachorro. É sábado, tu acha que eu tô fazendo o quê? Aí ele disse: você precisa ir para os Estados Unidos. O Eurico Miranda tem uma casa lá? Eu digo, tem. Porque quando o Luizinho do Fantástico me pediu, eu já botei os meus amigos para correrem, né? Aí eu disse, tem. Ele disse, você sabe onde é? Eu digo, sei, a região, no seu local. Ele disse, tem um cara que pode te ajudar.
Aí eu disse perfeitamente, ele disse, vai para os Estados Unidos. Eu digo, quando? Ele disse, agora. Eu digo, tô com um cachorro, não tá vacinado. Aí ele disse, pô, para de sacanagem, só vive brincando. Aí eu disse, então tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou largar o cachorro em casa, vou arrumar uma mala e vou pro aeroporto. Papapá, liguei, arrumei uma passagem, não tinha no dia. No outro dia de manhã eu fui para os Estados Unidos. Aí eu disse, e eu sou assim, se der brecha eu vou. Arrumei logo uma primeira classe, uma mordomia, fui. Paz, estou bonito nessa foto. Parecia um Marajá. Dinheiro não é meu, eles estavam encrencados no futebol. Os caras tinham feito contrato com a CBF, a TV Globo, só tomando na bucha. Aí eu fui, pá, bonito, naquele aviãozão, primeira classe. Todo mundo me achava lindo. As aeromoças riam pra mim, diziam, nossa, tô bonito. Nada, porque era cara a passagem. Aí fui eu para os Estados Unidos. Chego nos Estados Unidos, vinha uma equipe de Nova York me encontrar. Eu vou para Los Angeles, ali para Miami, que é um lugar de prego. Você foi sozinho, você não foi com sozinho. Aí fui para Miami. Se tem um lugar esquisito, é Miami. Só não perde para Carapicuíba, que eu gosto. Aí cheguei em Miami, aquele lugar de prego, aquele monte de gente esquisita, metida a besta. Eu digo, olhei e tá bom. Aí fui, pá. Aí cheguei. Depois me lembra de eu contar a história quando eu fui preso na China. Aí... Essa história eu sei. Essa ele tava. Essa eu sei. Ele era o meu chefe. Aí, moral da história. O cara no dia seguinte chegou. Eu tinha armado uma arapuca pro cara. O cara que ia me ajudar, mas eu não sabia qual era dele, né? Vai me ajudar, não me conhece. Quem ajudava era meu pai e minha mãe, já morreram. Vai me ajudar por que cargas d'água? Eu tinha armado uma arapuca. O meu quarto parecia do James Bond. Tinha microcâmera pra tudo que era. Parecia o Big Brother. 50 câmeras. Eu digo, esse cara tá fudido, ele não se mexe aqui. Aí o cara senta com uma cara séria, assim, de executivo, ladrão. Eu olhei, disse, muito prazer e tal. Ele disse, eu fui recomendado pra falar com o senhor. Eu digo, eu imagino, o senhor tá no meu quarto, vem me procurar, o senhor não pode ser recomendado. Eu disse, olha aqui, meu amigo, deixa eu explicar o seguinte, vamos conversar sério, eu não quero saber qual é a vantagem que você tá levando nisso, alguma você tá. Eu não quero saber, esquece isso. Eu quero saber onde é que é o condomínio e eu vou entrar lá. Ele, pau, é tal lugar. Era do Eurico Miranda. Aí fui lá olhar o condomínio. Isso era de manhã cedo. Olhei o condomínio, rapaz. Parecia Alcatraz. Eu nunca vi tanta segurança. Sério? Eu digo, como é que eu vou entrar nesta confusão? Eu digo, aí eu fiquei pensando a noite inteira. Eu digo, porque o interessante desse meu trabalho, agora já é outro lance, mas é você descobrir como você vai fazer. Porque como é que tua inteligência vai te levar pra frente? Que TV é muito diferente de jornal, né? Tem que entrar com tudo. Aí o que eu fiz? Sempre tem que pensar na narrativa. Eu olhei e disse o seguinte, já sei, de madrugada, eu tenho ideia às 4 da manhã, por isso que eu tô nesse fogo todo, porque eu tô na hora de trabalhar, porque a minha cabeça trabalha. Aí eu fiz o seguinte, pra entrar no condomínio. Vou comprar uma casa no condomínio. Foi a minha ideia. Pô, vocês que tem dinheiro pra comprar uma casa de $1 milhão, nego descarrega no colo, dá beijo, te oferece a namorada. Aí eu disse, mas aqui tem muito brasileiro e eu preciso de um corretor brasileiro. Por quê? Porque eu vou falar que são empresários do Brasil. Eu estava com um produtor maravilhoso, americano, criado no Brasil. Ele conhece o Davi Presas. Aquilo é mais ligeiro que cobra fugindo. É muito maluco. Aí eu disse pra ele, você é o comprador e eu sou o motorista. Eu não sabia que você ia com o Davi nessa história. Aí por quê? Rapaz, todo cara ficou um pouquinho melhorzinho na vida, ele não dá nem bom dia pra pobre. E aí eu disse, esse cara que vai vender uma casa de $1 milhão, não vai dar bola pro motorista, ele não vai nem olhar pra minha cara, mas foi dito e feito. O trouxa, pensando no $1 milhão, me largou solto. Aí quando ele me largou solto, você foi passear pelo eu entrei de motorista, comprador aqui, era o Davi, representante do empresário, e o corretor, aquela festa, e o cara só pensando em $1 milhão. Você conhece o Davi, André? Desse tamanho. E eu só pensando como é que ia poder a vida do Eurico Miranda. Aí, agora 1 da manhã eu já posso falar palavrão, né? Posso ficar à vontade. Aí é moral da história. Entro no condomínio, a água tá ficando mais quente. Aí entro no condomínio. Quando o cara vai mostrar a casa,
correto? Eu dou um toque no cinegrafista, que é o Hélio, que hoje está aqui, Alvarez, que hoje é o chefe daqui, e disse, meu filho, vamos cambar nessa trilha aqui. Por enquanto ele vende a casa, diz que compra, nós vamos no Eurico Miranda. E eu tinha uma visão aérea já da história, eu sabia onde era a ponta. Eu tinha ido antes, por enquanto eles conversavam, vi o local e fui. Filmamos a casa. E eu botei um microfone sem fio, fiz uma passagem com uma voz de medo, porque eu digo que a segurança tem. Porque eu já tinha, antes, há uns 2 anos, o FBI tinha tentado me prender nos Estados Unidos. Que foi o caso do CD, né? O caso do CD que eu fugi. Negócio de CD pirata. Aí eu digo, eu não posso cair 2 vezes. Já escapei numa boincana aqui e filmei o Eurico. Do lado... A casa vazia. Vazia. Aí do lado tinha o condomínio do Ricardo Teixeira. Nossa eu vou te Senhora. dizer só. Quem é vizinho do Ricardo Teixeira, vizinha? A Mônica Seles. Dá pra entender o condomínio? Vou dizer quem... eu vou dizer quem treina na época de verão no condomínio do Ricardo Teixeira, o Peter Sampa. Você deu pra entender o condomínio? Sim. E aí eu fiz o Eurico, voltei pro Brasil. Entrego pra TV Globo o Eurico pronto. Papapá, e aí a casa dele foi caindo. Aí acho laranja, dinheiro desviado. E aí a TV Globo disse assim, e a CBF? Eu digo, a CBF, meu chato, é uma dinheirama. Tem empresa no exterior, paraíso fiscal, é uma lambança. Aí fiquei 5 meses e meio. Demora, eu digo que demora, dá certo. Mas é longo. Alvin ficava com pressa. Aí eu fiquei 5 meses e meio atrás do Ricardo Teixeira, foi quando a CPI do Senado também foi um pouco na aba. E a gente aí levantou a história de paraíso fiscal, mansões, dinheiro e barará, que ele acha que vai escapar por causa do pentacampeonato, mas a justiça vai pegá-lo e forte. Vai pegar ainda. E ele já teve uma condenação, Ricardo Teixeira, que ninguém sabe, né? Ele foi condenado e em primeira instância recorreu, e aí o tempo, com essas morosidades da justiça, prescreveu. Mas ele tinha uma primeira condenação a 6 anos de cadeia. De colarinho branco, esse tipo de coisa. Por sonegação fiscal. Caramba. Marcelo, é o seguinte, a gente vai tocar uma música, queria te perguntar uma coisa, você responde depois, por favor. Você não... Uma galera assim que você já denunciou, você não tem medo? Como é que você faz de andar na rua? Você já sofreu represália? Nego te bater, essas coisas... Conta pra gente depois. Depois que rolar o som. Por falar em tolerância aí, Marcelo, já teve que correr muito de personagem das suas matérias? Ou não? Marcelo Rezende, nosso convidado de hoje. Não. Marcelo, já rolou? Denúncias. Não. Nego corrupto, coisa que o cara ficou Não, puto. você, assim, já... Primeira, recebi uma ameaça, assim, já há muitos anos, quando começou aquela história do INSS, do juiz Nestor do Nascimento, que tinha uma ponta, e aquilo ali que depois outros repórteres com muita competência desenvolveram, aquilo começou comigo. Um cara ligou para uma mulher que era chefe de redação, chamada Olga Curado, que não sabia o que fazia com aquele pepino na mão. E aí ela me deu e eu fui e comecei a organizar. Fiz a matéria, mas depois eu já estava embutido em outro negócio, só dei o start e depois caí. Eu nunca me preocupo com a ameaça, não, sabe? Hoje até recebo quase nenhuma e tal, mas e nunca me preocupei. Eu sempre me preocupo com o silêncio, né? Você sabe uma coisa que... Desculpa, uma coisa que... água tá quente, tá me dando pegar. Aí, água aqui é quente, né? Aí, aconteceu o seguinte, É o seu chá. mas é o único, é um chá que não tem chá, é uma coisa engraçada. Parece aquela... Isso que eu vou dizer, aí, deixa eu explicar só. Um momento que me preocupou muito, agora querem me embebedar, estão me dando cerveja. Aconteceu o seguinte... Diadema, Favela Naval, lembra? Lembro. Favela Naval, um dia... É pra contar a história? Pode contar. Favela Naval, um dia eu tô dormindo. Eu tinha uma preocupação, é sempre assim. Eu tinha uma preocupação, sempre diz assim, adolescente grávida, né?
adolescente grávida, menina de 12 anos grávida, menina de 13 anos grávida, e só falam isso. E me deu um... Eu sempre penso assim, se você começa a falar muito a mesma coisa, ou todo mundo a mesma coisa, eu tento pensar o contrário. A minha cabeça funciona assim. Se todo mundo tá indo para lá, pode ter certeza, eu vou para lá. Eu nunca vou na onda. Aí, aconteceu o seguinte, eu comecei a pensar o que deve ser para um adolescente, não uma adolescente, ser um pai com 13 anos de idade. Qual era a diferença? Isso habitava muito a minha cabeça. A menina com 13 anos, mãe, mas e o garoto, perdão, e o garoto com 13 anos, pai? Como é que ele liga nisso? Mas isso tem o que a ver com a favela? Calma, vou chegar lá. Mas é assim mesmo que eu conto história. Tá certo. O sujeito tá me reprimindo. Coisa esquisita. É que eu achei que você tinha... Não, eu não perco o fio da meada, não. Eu faço isso 200 anos, minhas histórias são assim mesmo. Aí o que aconteceu? Eu aí fui pro Rio, porque no dia seguinte eu ia pra Fortaleza. Porque lá tem uma mulher, que é uma grande professora, que ela trabalha isso, e ela é muito sensível. E eu ia pra lá montar esse esquema com ela. Tô dormindo num apartamento que eu tinha no Rio, eu tenho mania de dormir no chão igual índio, meu bisavô era índio. Então eu deito no chão e durmo, o negócio de cama é uma coisa meio rara comigo. Aí eu tava deitado assim no chão, e toco um telefone que eu tinha nesse apartamento que quase ninguém tinha, esse telefone. Toca, eu atendo, 11 horas da noite. E eu durmo, todo dia eu durmo de 9 às 2 da manhã. Aí 2 eu acordo e toco, meu dia começa. Aí eu tava dormindo, eu toco o telefone, eu caso, Marcelo, é o fulano. Eu digo, ô campeão, isso é hora. Ele falou, são 11 horas, pois é, tô dormindo. Tem uma bomba pra você. Eu digo, me conta amanhã de manhã. Esse me liga, eu disse pra ele, me liga então às 4 da manhã. Aí ele disse, não, vou te contar. Eu digo, e o cara insistindo, ele disse, então faz o seguinte pra mim, vai contando que eu vou dormindo. Se isso me ligar, eu acordo. Ele disse, pô, você parece maluco. Eu digo, vai contando, fica tranquilo, eu vou ficar falando, mas... Aí o cara começou, eu tô com material da Polícia Militar de Diadema sentando o cacete e matando um cara. Aí eu tava... Aí eu liguei. Eu disse, como é que é? Aí ele disse, é isso. Eu digo, agora me explica o seguinte. Te contaram, você viu a fita ou você tem? O cara é um cara da tranca, é um cara de fazer correria, né? O cara é vagabundo. Aí, malandro. Aí ele disse, não, tô com a fita aqui, tô vendo a fita. Eu aí disse, jura? Eu disse, juro. Eu digo, vai ter mais um monte de menina grávida, mas eu já larguei esse assunto. Eu disse, aqui, vamos fazer o seguinte. Aí eu expliquei pra ele que eu ia viajar, mas ele disse, olha, mas vamos fazer o seguinte, ô campeão. Viu onde ele emenda? Eu preciso. Agora eu entendi. Eu preciso mandar um cara aí pra ele ver a fita, porque eu não vou desmarcar a minha vida. Agora são 11 horas da noite, você já tomou uma, pode estar fantasiando. Aí ele disse, não, aqui ninguém entra. E não entra mesmo, era um lugar perigoso. Aí eu disse, não, mas o cara que eu vou mandar é um cara forte, ele é ligeiro. Ele disse, não, e ficou aquele negócio que não ia pra frente nem pra trás, caminhão manobrando em rua apertada. Aí eu disse pra ele, olha aqui, campeão, vou dizer o seguinte, você tem uma fita, se você quer botar pra fora, algum motivo tem. O único cara que você confia sou eu, porque tem 500 mil jornalistas, se tivesse o outro, você já tinha dito, olha, vai andar. Então vamos fazer o seguinte, tem que ir na minha. Ou você confia em mim, ele disse, eu vou dar uma geral no cara. Eu digo, tá tudo certo. O cara, quando chegar aí, meu camarada, ele já tá tão nu de medo. Aí chamei um cara que o Alvinho conhece, que eu vou dizer o nome. Espera. Malavolta. É o chefe de reportagem. Pra você que tá em casa entender que é o Malavolta, ele parece o Dani de Vito. E é enrolado igual. Aí eu disse, Mala, ele disse, o que é? Eu tenho um negócio pra você fazer pra mim. Aí ele disse, essa hora? Eu disse, você tem que ir num lugar assim assado, eu não vou dizer nem a região. Encontrar um pessoal que eu conheço, num lugar assim assado. Ele disse, eu não vou lá nem que você queira. Eu digo, você vai. Liguei pra direção da Globo, disse, olha, achei uma mina aí.
Pau, uma lá volta vai. E me liga. Uma e cacetada. Aí eu já tava acordado mesmo. Já tinha tomado banho e tava esperando o dia raiar. Aí ele me liga e diz assim: a fita é o bicho. Eu digo, tem o que o cara falou? Ele disse, pô, tem uns caras matando. Eu disse, então isso tá legal. Me dá esse prego aí do teu lado pra falar com ele. Sou fulano. Ele disse, ô, Marcelo, não te falei. O cara ficava falando. Aí, não te falei, não sei o quê. Eu deixei o cara queimar a gordura e disse pra ele, te encontro 11 da manhã aí na tua casa. Ele disse, então tá bom, viu, Bererê? Eu digo, ô, então para, já sei que é boa. E fui. Chego na casa do cara. Pô, aquela expectativa, né? E parará, tororó. Ele vai ligar o videocassete e quebra. Eu olhei pra cara dele e digo, vem cá, tá de sacanagem comigo. Ele disse, acontece, é aparelho eletrônico, já é. Eu digo, então você dá um sacode aí e arruma outro. Aí demorou uma meia hora, veio um aparelho. Quando eu olhei a fita, eu digo, meu Deus, isso vai ser a matéria de maior repercussão que existiu. E não, eu acho que na televisão, se não é a maior, é uma das maiores. Aí eu... E não é porque eu fiz, não, porque eu não filmei nada, eu só consegui a fita. Aí, moral da história. Mas aí você, pra lidar com vagabundo, você tem que... É sempre assim, você tem que estar um pouco na cabeça do cara. Aí eu disse assim, legal, toma a fita. E ele é orgulhoso, né? A fita, eu digo, não quero. Como não quer? Não quero. Por quê? Eu digo, porque essa fita é preta e branca, é cópia. Eu quero a original, que é colorida. Porque vocês não iam filmar isso em preto e branco. Esse, não, mas aí o cara já começou, sabe assim, numa conta de chegar. Eu disse, deixa eu explicar. Eu ia pro Ceará. Eu ia pra Fortaleza. Tu conhece a praia de Fortaleza? Tem uma praia que você não perde de vista. Eu tinha uma materinha que eu ia enrolar ela 15 dias, eu ia trabalhar assim. Eu ia chegar com a matéria, o Brasil ia chorar vendo o Fantástico. E lá ia todo mundo gostar mais de mim. Você me tira pra essa roubada e vai me dar preto e branco? Você acha que o telespectador da Globo gosta de preto e branco? Isso é TV Tupi, rapaz. Tô falando TV Globo, o cara colorido. Aí o cara, mas aí... Eu digo, não tem aí. Aí o cara saiu pra buscar a fita. Demorou uma hora, eu digo, ele não vai voltar. Ele me deu. Ele disse, toma, você é chato. E pegou a preta e branca. Eu digo, não, as duas são minhas. Eu digo, eu sei lá, te dá uma recaída, você passa a gostar de outro jornalista, eu tô quebrado. Por quê? Tem uma explicação. O que acontece é o seguinte, eu nunca trabalho com dossiê nem com fita. Eu nunca acredito no que tá ali. E eu tinha que pegar aquela fita, eu demorei 2 dias vendo sozinho aquela fita. Porque eu achava que aquilo era um cenário. Que aquilo não era real. E que era uma montagem exatamente ou para sacanear a mim, ou para me desmoralizar, ou a TV Globo. Aí, eu convencido de que poderia ser, e agora eu vou contar o truque, o que aconteceu? Eu reuni uma equipe, que hoje, por uma questão de segurança, eu não vou dizer o nome das pessoas, mas uma equipe em linha de frente. Éramos 13 pessoas, um número bom. Aí... reuni, mostrei, saí da sala e disse, vocês vão ver essa fita, eu quero o sentimento de vocês. Acabou, aquela euforia, todo mundo trancado. Eu digo, agora nós vamos descobrir quem é quem nessa fita. Porque só terá matéria, e não são os PMs que eu tenho que descobrir, mas as pessoas que sofreram. Porque elas podem testemunhar. Ok, essa é uma cidade de 12 milhões de habitantes. Diadema deve ter quanto? 500 mil? Como é que encontra? Não tinha ocorrência registrada, não tinha nada. Aí, não tinha localização. Aí o que eu fiz? Meu raciocínio foi o seguinte, apareciam 3 carros. Carros velhos, bem velhos. Ninguém vende carro velho pro Paraná, em São Paulo, porque o carro nem chega. Ou você vende para desmanche, ou vende pro cara do botequim, pro cara dar uma volta no quarteirão. Aí eu disse, Eu disse, como? Mandei ampliar a fita para ver as placas.
E a partir das placas eu fui chegando nos caras. E cheguei nos caras, nas vítimas. Quando você recebeu a fita, não sabia nem que bairro era? Não. Não O cara tinha não falou referência nem nenhuma. Nada. Sabia que era Diadema, não sabia que era favela naval, nada. Aí chego na... Quando eu digo chego, deixa eu retificar. Porque em televisão nunca existe o eu. Nós chegamos, porque é uma equipe. Se um não tiver legal... Por que eu saí da TV Globo, os caras gostam de mim? É porque eu sempre dizia, eu não faço nada sozinho, eu faço com meus camaradas. Então, o que acontece? Nós chegamos nos caras. Eu me lembro que tinha o nome do cara era Silvio Calixto, o cara, o sacana. Tocava cavaquinho, negócio de grupo de pagode. Agora vai ter mau gosto na puta que pariu. E eu tinha que encontrar o cara no grupo de pagode. Vai encontrar o cara do grupo de pagode. De madrugada ele tava no grupo de pagode. De manhã ele tava dormindo e eu não achava o cara. Aí era Páscoa. Eu digo, achei a casa da mãe do cara. Eu digo, Páscoa, esse cara tem que chegar em casa. Fui na mãe dele na véspera, minha senhora, a senhora me conhece? Ela diz, conheço o seu Marcelo. Eu digo, minha senhora, a senhora diz ao seu filho que eu vou encontrá-lo, nem que seja no Natal, mas que eu vou encontrá-lo. Eu vou dormir na sua porta. A senhora vai chegar uma hora que a senhora vai ter tanta pena de mim que a senhora vai trocar o seu filho por mim. E assim foi feito. Chegou a Páscoa e estávamos eu e um produtor da TV Globo, malandro, ligeiro igual uma águia. Ele tinha localizado, não fui eu que localizei. Eu disse, vamos chegar às 4 da manhã. Ou o corno tá chegando do pagode ou não sai. Só você e ele ou com a equipe, Marcelo? Eu, ele e a equipe. E a equipe? E um cinegrafista e um operador. Eu sempre gostei de trabalhar em grupo bem pequenininho, porque até para correr é melhor. Aí, fui dentro. Rapaz, deu 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 10 da manhã, um sol. Pô, os ovos de Páscoa já estavam todos derretidos, tanto calor. E nada do cara chegar. Eu disse, não, é o fim da minha vida. Aí eu vou na casa da mulher. Desci um beco assim, um bequinho. Isso lá em Diadema também? Lá em Diadema. Lá em Diadema também. Pá na porta. Aí nada. E pá na porta. Daqui a pouco eu vou ser preso. Aí vem uma moça de uns 20 anos. A cara dela parecia um anteontem. Ela tava caída. Com uma cara massacrada de pagode. Aí eu olhei. Eu disse, minha senhora. Eu já estava chamando ela de senhora. Eu disse, eu quero a sua mãe. Ela disse, aqui não tem ninguém, você é aquele. Eu digo, eu sou aquele, mas eu preciso. E aí fiquei pressionado. Aí vem a mãe. Eu disse, olha, expliquei para ela, a senhora tem que ajudar a sociedade. Um rapaz foi morto, o outro apanhou, o outro assim. Eu já encontrei 3 testemunhas, preciso de 4, é o seu filho. Eu não vou expô-lo. E você já tinha encontrado os outros mesmo? Não, todos. Só faltava ele. Uma coisa que eu não faço, eu não minto. Nem pro cara que é o bandido, eu não minto. Eu digo o que é. Ou eu posso omitir, mas mentir eu não minto. Porque lá na frente cai a casa. Aí ela disse, não, mas o Silvinho não tá aqui. O Silvinho, mas eu tô vendo que o Silvinho não tá aqui e lá dentro tá um silêncio que tá todo mundo assim. Um medo, eu digo, minha senhora, o Silvinho tá aí. Porque tá muita confusão, eu preciso, o Silvinho. Aí você vai criando um rolo. Aí eu disse, minha senhora, isso aqui tá muito devagar para mim. Aí eu brinquei com ela, minha senhora, se a senhora jogasse basquete, a senhora jogava na sexta, caía no domingo, de tão lento que tá. Então eu quero avisar o seguinte, minha senhora, eu preciso do Silvinho. E Silvinho, ela disse, entra, meu filho, ele tá ali. O cara tava numa cabana de índio, com medo. Lógico. Eu disse, mas rapaz, eu tenho a tua cara na fita, tomando porrada igual boi ladrão. Mas, obviamente ele tinha medo da PM, né? De ele virar público e depois a polícia eu disse, papa, eu disse a verdade, eu digo, se você não colocar pra fora o que você tem, aí é que você tá morto. E ele aí se tocou e ligou. Aí fizemos a matéria. E aí os caras foram condenados. Um pegou 20, outro 12, um 36. É um monte de cadeia. Depois a justiça que vai derrubando, o cara fica lá 3 anos. O Rambo tá preso ainda, Marcelo? Tá preso. Aí
Agora é evangélico. Aí, eles A viram família que já era, né? a família era e ele não. Mora 2 quarteirões da minha casa. Agora a família, ele agora se converteu mesmo. Parece que é um negócio legal e tal, enfim. E foi um negócio esquisito, assim, porque depois que aconteceu tudo, a casa do cara vira atração turística. E Atração turística. É horrível. É horrível. Lá conhecer a casa do Rambo. E aí, a casa do assassino. aí aconteceu o seguinte: tudo condenado, pá, e silêncio. Não tinha uma ameaça. Não tinha nada. Eu disse, aí é perigoso. E o grande perigo é o silêncio. Eu conto a história toda para chegar na pergunta. Começou com a história das adolescentes grávidas. Falada devia estar bom na história. Era tudo certo. Começou com adolescentes grávidas. Aí começou, vai longe a história. Vou fazer isso no teatro qualquer dia. Aí aconteceu o seguinte. Mas depois as coisas se amainaram. Quem é quem virou quem é quem. E nada. Essa coisa de você trabalhar nisso é um risco, realmente é um risco grande, principalmente na ação. Quando tem ação, quando é uma coisa mais de pensar, você tem menos. Mas quando é ação, o risco é muito grande. Mas, eu já Marcelo, fiquei muito em tiroteio e as balas passando perto. Mas no depois, Marcelo, por exemplo, hoje, você vai ao cinema, normalmente? Eu ando normal. Normal. Normal sem forçar. Que nem diz um amigo meu. Eu ando normal. Sabe o que acontece? Hoje, quando uma hora lá que você me ligou, que você estava lá com o Faustino e vocês me ligaram, eu estava tentando ajudar um rapaz que o irmão dele está sequestrado. O irmão dele não se mete nada nisso, é um comerciante, entendeu? A vida hoje, Álvaro, a desigualdade social do país, eu vou dizer uma coisa, eu conheço bem de crime, conheço muito criminoso. Eu te diria o seguinte, 70% dos que eu conheço, tirando aqueles que nasceram para isso mesmo, e nasce como nasce para ser físico, outro nasce para ser jornalista, outro para conhecer de rock, mas olha, uma grande parte, eu não quero dizer 70, 50, mas uma boa parte, eu te diria talvez a grande maioria, não queria ser criminoso. Isso é fruto de um país literalmente desigual. Um país, rapaz, que não divide as suas riquezas, ele vai colher as suas injustiças. Então você tem um país desigual, com uma corrupção desenfreada, subornos desenfreados, uma justiça falha, corrupta em parte. Você tem um aparato policial que não é tão corrupto quanto a justiça, por incrível que pareça, mas fundamentalmente ganha muito mal. Aí você entra nas regiões de periferia, uma criança não tem estudo, não tem saneamento básico, mãe, isso daí já no limite, acaba se prostituindo, o pai desempregado, alcoólatra, elas vivem no meio da droga, tem a sedução de uma mídia que nós somos impiedosos como sociedade de consumo, nós entupimos, nós dizemos o seguinte, para você comer aquela louraça, você precisa ter o carro tal. Para você fazer um bonde com aquela morena, tem que ter o Nike não sei o quê. E você acha que o garoto da periferia não quer ter a bike e tal? Por quê? Por que ele não pode ter a fantasia dos nossos filhos? E aí, acontece o seguinte, você não tem um local de laborterapia, não tem um centro de atendimento psicológico para as comunidades mais carentes. E quando eu te digo centro de atendimento psicológico, é para você trabalhar a família. Então você tem uma desagregação familiar muito grande e você quer que resulte em quê? Lógico. Só pode resultar, Álvaro, em ruas como essas, onde a sociedade se sente acuada, onde a sociedade não sabe o que faz, num país que recolhe mais impostos do que 95% dos países do mundo. Impostos esses que não são revertidos para a população. E aí eu te pergunto, que merda você quer? Você só tem que ter crime, você tem assalto, você tem isso, porque você não dá o básico para a pessoa viver. Você tira o oxigênio, que sabe o que é? É a autoestima, é a dignidade, é a identidade. O sujeito não se identifica com nada.
Por quê? Porque ele não tem valores básicos. E a partir daí, você tem um crime desenfreado. Não porque o cara quer. Um garoto de 12 anos, ele não anda armado porque ele quer. Porque para ele aquilo é um videogame. É um videogame que dão para ele. E aí ele entra nisso. Então, é literalmente isso. Esquece o resto. Esquece o resto. Se você criar com seriedade, não é essa prefeita aí que é uma... sabe o que faz, mas criar com dignidade, pegar o dinheiro, né, desses impostos e reverter para essas comunidades carentes, onde você coloque uma bica d'água, você coloque esgoto, você coloque estudo sério, você dê comida e roupa na escola. Que não é só o livro, você tem que dar o alimento, porque se não tiver proteína e caloria dentro da barriga, ninguém apreende nem fixa nada. Acaba virando ouvinte do garagem, né? Pode ser também. Não, ou da entrevista, né? Então, esses são os requisitos básicos. Aí é tudo verbo. Eu digo na televisão, e hoje eu posso dizer, toda hora. Eu digo, quando você for votar, não vote na boca, vote no olhar. Olha para o olho do candidato, porque é uma coisa que não mente. Eu não sei se você for um estelionatário de marca mal, o teu olho. Olha para o olho. Não adianta o que o cara fala. Não adianta. Nós vamos reeleger o Maluf, que tal? Tá legal para você? Agora, por que o Maluf vai ser reeleito? Essa é a minha pergunta. Ele vai ser reeleito porque ninguém imagina que tem alguém capaz de substituí-lo. E ele diz o seguinte, vai ser a lei do terror. Eu te pergunto, nós estamos aqui conversando amigavelmente, batendo um lero, as pessoas estão escutando em casa. Se eu fosse um sujeito chato, agressivo, pernóstico, arrogante, não rolava nada, tá certo? Então, o que acontece é que nós estamos optando por isso, porque ninguém traz a verdade, Álvaro, ninguém traz a verdade, e a verdade é simples, não é no papo, é na ação. Pergunta quanto a Marta Suplicy, ela é psicóloga, tá certo? Eu digo isso na televisão, ela fica querendo arrancar a minha cabeça. Me diz quantos centros de atendimentos psicológicos ela fez em áreas carentes. Me diga. Me diga quantas escolas. São Paulo, que está entre as maiores cidades do mundo, tem escola de lata, onde as crianças ficam num forno. Então, meu camarada, se você não exercer a cidadania, não exercer a dignidade, não dar autoestima para essa gente e reverter o imposto da classe média para essa gente, sabe quem morre? É a classe média. Porque esses já estão mortos, porque eles não têm nada, coitado. Nada. Eles sobrevivem e hoje, com o Repórter Cidadão, o seu programa de todas as tardes, de segunda a sexta-feira, às 4h15 da tarde na Rede TV, com o Repórter Cidadão, eu tenho mostrado os lugares periféricos onde esse crime pequeno se esconde. E você vê do que ele vive. Agora eu te pergunto, me diz você, quantos ricos vocês já viram presos? Zero. Bem pouco, né? Me diz quantas vezes vocês viram as pessoas saírem algemadas da Avenida Paulista ou dos Jardins. Me diga. Vocês não viram nunca. Nunca. Vocês não citam um caso. Não tem. Quantos anos você tem de jornalista? Jornalista? Mais ou menos. Mente aí. 17. Você? Mesma coisa. 17. Você? Nessa faixa aqui. Vocês têm 17 anos de jornalismo. Me diz um caso. Viscome, Lalá, olha isso lá. não né? é. Isso, vocês Não, estão. e olha lá. Tá brincando, tá batendo minha carteira e me mostrando que tá batendo. Não tem um rico, rapaz. Não tem um rico. Você quer um exemplo, Marcelo? Quando a gente trabalhava no Notícias Populares, quando eu vi o crime do Matheus Meira no Morumbi 3, lá no Cine. Que tá pra ser cinema. solto, né? Você tá sabendo. Dá Pois é, pra pra voltar a estudar. Nenhum jornal no dia seguinte, eu fiz questão de olhar, tratou casos como chacina, com morte de 3 pessoas, né? O único jornal foi no UNP, foi um detalhe que eu atentei. Porque no Morumbi não vai ter Porque chacina. no shopping Morumbi não é chacina, E entendeu? é de um menino estudante classe média, esse é o garagem. Ninguém chamou de chacina. 1h08, tá estourado em 8. E você vê o Repórter Cidadão de segunda a sexta. De segunda a sexta, às 4h15 da tarde, na Rede TV, o pessoal quer dormir. Eu também. Segunda-feira que vem. Eu tô brincando. Tô mexendo com você. Ontem eu fui num clube na Cardeal Arcoverde chamado Nation. Você já foi nesse clube? Já. Um clube de mano. Rola música eletrônica e tal, galera perifa e tal. Assim que entrei, a segurança
tipo, revistando as pessoas, tipo, dando soco nos caras, entrando assim, sabe? Uma violência impressionante. Eu falei pra ela, vem cá, o que você tá fazendo? Você tá louca? Não sei o que. Ela falou, tem que tratar todo mundo aqui assim. Mas você tomou porrada também ou não? Tomei, ela me deu uma aqui e começou a me revistar, mas de um jeito que não dá pra acreditar. Eu fui reclamar com a gerência lá e foi a primeira pessoa que reclamou. Tipo, tava todo mundo na fila levando pau antes de entrar no lugar. Não era nem que eles estavam fazendo alguma coisa, antes de entrar. Agora era uma fila masoquista. Era matinê. Não, mas é sempre assim. Isso que é Imagina que não rola lá dentro, mas na entrada já tá um matinê? Às 8 da noite, cara. Era de 8 à meia-noite. A balada da noite, então, chute no saco. Então. Eu falei pra mulher, todo mundo é assim. Tem que ser assim, porque tem que tratar assim a galera. Falando assim. Quer dizer que ninguém reclama. Né? Gado. Inacreditável. Falando em tratar mal as pessoas, Paulão, a promoção. Vamos furar disco hoje ou nem? Falando em pessoas mortas de tratar Deixa mal. pra gente, nunca hoje, ficou né? sem furar, hein? Não, tem que furar. Quem vai ser a vítima de hoje? Pode escolher aqui. Escolhe aí. Vamos lá. O Marcelo escolhe. O que é? Você sabe, Marcelo, que a gente tem um ritual aqui que a gente sempre fura um disco, né? A nossa furadeira Ana Maria Broca. A gente dá cabo de discos de que a gente não gosta. Vamos pegar um de metal chamado... Deixa eu ler aí, ó. Carnivore. Retaliation. Bonita a Faixa, capa, qual é né? a faixa? É brasileiro isso, Paulão? É brasileiro, não, a banda não. Não, a banda não. Vamos furar o Carnivore, então. Vamos, Nunca ouvi, você ouviu? É importado, Pauleta? Você vai furar, você é importado? Não sabe no Brasil. Mas se é ruim, A faixa 1, a faixa 1, coloca só um pedacinho. A faixa 1 chama Jack Daniels and Pizza, não é isso? É isso. Tá vendo? Que ó que bonito que é. Então vamos colocar um pedacinho. Perfeita. Ó. Essa é a faixa 1. É brasileiro, né? Não é brasileiro. É escandinavo. Vou tirar esse fone. Manda ver, vai. Manda ver, pode entrar. É a introdução pra faixa 2. Isso é Jack Daniels and Pizza. É o cara mandando tudo isso pra fora. Manda dois, foi não. Broca. Vai parecer que é parte da música. Não é? Olha lá. Sandrão viajando no. Porra, Paulo, estourou um fragmento, né? Carnivore. Eu fiz a Retaliation mesmo aqui. Maravilha. Manda CD, por favor. A gente vai tocar uma música agora e mandar a promoção, o resultado da promoção? Não, manda restar pra você tocar a música e encerra. Então, peraí, deixa eu furar o disco primeiro aqui. Tem que furar o CD. Flaming Lips novo, então? Não é a mesma que a gente falou semana passada, não, né? Não, é Yoshimi Battles the Pink Robots, parte 1. A semana passada a gente tocou, acho que foi do You Realize, né? É a primeira, pô. Você quanto tempo tem, Sandrão? Já foi, Carnivore. Já, pode É história já, né? Só CD pirata que vai fazer dupla penetração. Isso daqui já era. Olha, Vamos lá, vamos promoção, ao som. vai. Resultado da promoção. agora. Qual foi a promoção? Conta A aí. pergunta era: Paulo Coelho vai escrever um livro sobre os 60 anos de Caetano Veloso. Paulo Coelho, recém-eleito para a Academia Brasileira de Letras. Qual deve ser o nome Então desse vamos lá. livro? Quinto colocado, Paulo Rogério Panhoto, ganhou aí o CD do Meat Puppets, ganhou com a resposta Diário de um Bago. É bom, cara. É bonito, bonito, é bem bonito. De um Quarto bago colocado. E o Debrando Viana de Itaquera, quarto Debrando. colocado com a sugestão do livro Biba. Biba é bom. Inspirado no Brida. No Brida. Também tá ganhou o Meat Puppets. Terceira colocada, uma garota, Ana Maria de Almeida, sugeriu O Masoquista. É bom. Baseado também, no Alquimista. Boas respostas, hein? Boa, inteligente. Ana Maria Vamos lá. ganhou um disco do Morphine. Charada nossa furadeira, né, Ana Maria Não Broca? ganhou nada? A Palmieri não escreveu, Porque esse nome é bom, tem algum sentido. Aqui em São Paulo não, mas o verbo palmear no Rio de Janeiro tem um significado bonito. Segunda colocada, outra garota, Sandra Carvalho, da Casa Verde, sugeriu As Bronhas de Avalon. Não é do Paulo Ganhou Coelho, o Morphine também. E a primeira colocada também uma garota, Maria Cristina Andréia, da Água Fria, que sugeriu A Brida. Brida. Água fria? Água Fria. Existe Água É Fria. perto... Antes do É perto... Parque Antártico ali. Não, é Água Branca. Ah, é água branca. Água Fria Mas a na água Salim branca Faramaluca. geralmente é fria, só daqui que é quente. A Água Fria é caminho pro Tatuapé ali. Pô, Tatuapé, É, isso, eu me exatamente. enganei. Então a Maria Cristina Andréia... É Andréia ou Andria? Agora eu tô em dúvida aqui. Faz. Devo Larissa, estar falando você errado aqui. aqui, né?
Essa Parabéns, letra hein, também é Larissa? espetacular, Larissa. É Jardim Faria, não a Água Faria. Maria Cristina não, Andréia, ou Andria, não sei qual é aqui, da Água Fria, ganhou aí o CD do Morphine, o EP do Yeah Yeah Yes, importado da London E o Calling, relógio. e o do Pet relógio Shop de Boys. mesa do Pet Shop Deu bem, Boys, deu sensacional. Deu bem, hein? Maravilha, hein? Bom, vou repetir os ganhadores: Maria Cristina Andria ou Andréia, primeira colocada. Tá rindo, né, Larissa? Você não contou sua história do sapato, hein? Semana que vem. Segunda colocada, Sandra Carvalho. Terceira colocada, Ana Maria Almeida. Quarto colocado, Hildebrando Viana. E o quinto colocado, Paulo Rogério Panhoto. Vocês têm entre terça e quinta-feira para buscar seus prêmios aqui na Brasil 2000. Rua Pedro Soares de Almeida, número 74. Pedro Soares de Almeida, 74, bairro da Pompeia. Altura do número 2000 da Avenida Heitor Penteado. Depois de um monte de farmácia, né? Não sei, era assim o endereço que ele me deu. Não é Você verdade. passa um monte de farmácia e tem um banco. Aí você dobra à direita. Eu fui parar, sabe aonde? Em Guarulhos. Porque tinha tanta farmácia que eu fui indo. Nunca vi endereço igual o teu. Eu te falei que era depois da Pompeia, pô. Na Pompeia tá Essa legal. parte você esqueceu. Palmas pro nosso convidado Marcelo Rezende. Obrigado, Marcelo. Muito bom, é. 10. Ô, Marcelo, você tinha que arrumar um programa de rádio, pô. Programa de rádio? Você é pô, bom pra contar essa história, caramba. pô. Mas não tá dando tempo. Ah, mas eu tenho que faz escrever tempo, um livro pô. que eu não consigo acabar de escrever nunca. Por que você não faz um livro gravado, em vez de ficar escrevendo? Tipo Sidão, assim, com a Bíblia. Tipo Cid pô. Moreira. Isso era legal, pô. É O uma nego, ideia, o nego nunca- pode ouvir no carro, pô. Nunca pensei. Nos Estados não. Unidos Ah, vende Pô, mais do que livro. e a né? sobrinha do Cid Moreira, hein? Uma gostosa, né? Não sei o que ela faz. Não sei quem Ela é. tá recusando o propósito da Playboy pra usar pelado. Sobrinha do Sidão. Se ela recusar, o Cid vai. O Cidão vai, né? É Na Adriana, G não sei Magazine. Agora ele me deu uma A sobrinha do ideia Cid Moreira legal, hein? Já fez as fotos, já. Mas não vai sair. Não vai, o que não vai usar é o nome dele, mas já arrumaram um jeito já. Cida Cê Moreira. sabe. Virou o tio, Cê sabe. proibido ideia, da que Lúcia ideia. Poderosa, uma Olha a coisa hora, assim. que, olha a hora que o meu celular toca. Aí. Isso é hora? Que ideia que te Alô, deram. até, Marcelo Rezende vai Não, atender o Maurício celular no Nunes. ar. Pera aí um minuto. Tô aqui acabando o programa. Pera um instantinho. Me liga daqui a pouco. Um segundo. Eu já te ligo. Aqui. Então... Que ideia que te deram. Você gostou? Você sabe Não, ele me deu uma ideia legal. Nunca tinha pensado nisso. Que era? Qual que é a ideia? Que é contar as histórias todas. Que eu, mais ou menos, eu gosto de contar a história. Deu pra perceber. Mas também deu pra perceber se vocês gostam de ouvir. Vocês querem contar a minha parada, olhando pra mim. Ou estavam com sono. Aí, de contar isso no teatro. Pode ser uma Pois letra, é. hein? Vai lá. Fica legal, pô. Reúna ali, Pega conta. alguém pra pensar uma ordem, aí um diretor. Uma pô, história. Eu faço com o Roberto. Tudo meu eu faço com o Roberto Tal. Então, Pô, tá uma por que- dirigindo você, que é Por que, melhor. que você não ilustra com umas fotos ou cenas das matérias que você fez? Pode ser. Pô. Aí, já arrumei um monte de produtor. Vai, continua. Vamos fazer, pô. Saiu daqui com a ideia montada. Mas é uma ideia legal. One Man Show. Nos Estados Unidos tem isso direto, pô. eu Quando eu nunca contar a pensei, história, não. pô. É legal pra... Não tem tradição no Brasil, né? Mas lá fora tem. pega mesmo, né? Bom, mas de todas as histórias, a maior foi a revelação de que ele fez a vinheta do Garagem, né? É verdade. Vinheta do- Nada se certeza, compara. Como é que era a vinheta? Manda aí, manda aí. Ó. Manda só pra Manda eu a sair. vinheta da abertura. Vamos Vinheta, fazer ao vivo. Tá quer? começando o Garagem. A Rádio Brasil 2000 não se responsabiliza pelo que acontecer nas próximas 2 horas. Está no ar o programa mais maldito da Rádio Brasileira. Garagem, com André Barcinski, Paulo César Martins e Álvaro Pereira Júnior. Mas aí, eu vou contar um negócio dessa vinheta que ele tirou. Você tirou! Ele tirou um pedaço! Agora que eu vi! Como é que era que eu falava ao vivo? Não lembro. E tinha uma Não, era Valeu Fulano. Não. Vai nessa. Vai nessa, Fulano. Não, tinha um negócio que eu dizia aí com Álvaro Pereira. Ah, me lembro, era assim, Álvaro Pereira, porque eu digo que ele usa as roupas do Zeca Camargo. Ele tem um armário que ele divide com o Zequinha. Então tem hora que ele chega todo apertadinho, com umas calças coloridas, olha, minha roupa do Zequinha. E eu dizia assim... A história pode não ser verídica, mas pela cor do Álvaro deve eu dizia... O Álvaro tá púrpura. Não, ele gosta. Eu dizia assim, aí Álvaro Pereira Júnior, o CB, que usa a roupa do Zequinha. Ele tirou. Eu sabia que essa casa ia cair. Beleza. Então valeu, Marcelo. Valeu. Então, galera, até segunda.
nesse mês de aniversário do Garagem, certo? Festa dia 31 de agosto, anotem na agenda aí. A festa, super festa de aniversário do Garagem. Valeu, animais. Obrigado ao Marcelo Rezende. Gente, Falou. obrigado. O Garagem de hoje fica por aqui. Voltamos segunda-feira que vem com uma madrugada maldita, a mais maldita do Brasil, na Brasil 2000. Vai nessa!